Enfim, nós chegamos ao nosso esforço organizado. Eu já falei para vocês, né, que existem 8 áreas de talento e que a área de talento, ela é uma área com várias possibilidades e não uma carreira ou uma profissão em si. E lembra que eu falei também sobre como nasceu, né, a palavra oportunidade, né, lá atrás na navegação, que os marinheiros lá, né, os navegantes olhavam quando o vento estava oportuno e quando o vento não estava oportuno. Então, tipo assim, nessa área de talento, eu vou olhar para onde que o meu vento sopra, né? Em qual dessas áreas eu vejo que eu tenho uma oportunidade. Por quê? Porque eu tenho um interesse genuíno e eu tenho mais facilidade de aprender aquilo que me interessa e que eu tenho mais habilidade para fazer. Primeira coisa que eu vou descobrir, ou vou procurar, né, descobrir, me esforçar para fazer isso, é qual área dessas 8 que eu tenho mais talento. Depois que eu descubro qual área que eu tenho mais interesse, né? Depois que eu descubro qual área que eu tenho assim mais facilidade de aprender e que eu já faço, né, uma coisa ou outra naquela área, nem que seja para o meu lazer, para minha recreação, que eu já faço com mais facilidade, aí eu vou fazer o meu esforço organizado para desenvolver essa área. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecimento, né? Eu vou tentar aprender alguma coisa dentro daquela área. Então, a primeira coisa que eu faço é aprender. Só que aqui tem uma coisa que acontece muito no nosso sistema de ensino, né? Desde a época da área de talento. Como é que eu faço, Angelina, para descobrir qual é a minha área de talento? E é muito comum, né? As pessoas que estão aqui no processo normalmente já têm uma carreira, já tem uma história aí com o seu trabalho, já tem muitas vezes até um talento adquirido, porque você está fazendo uma coisa há bastante tempo, então muito provavelmente você já tem um talento adquirido. E daí você tem uma certa dificuldade em identificar qual que é o meu talento natural. Então é assim, quando a gente está lá na escola, no nosso sistema de ensino, né, lá na infância, na adolescência, se a gente for muito bom numa matéria e se a gente for ruim em outra matéria, né, em outra disciplina, né, matéria acho que era no meu tempo, hoje em dia se chama disciplina, mas se eu for muito boa em matemática, né, em história, e eu for muito ruim em biologia e em português, eu vou ser incentivada a me esforçar mais para aprender biologia e português. Se eu tirei 4, a professora vai olhar para mim e dizer, olha, você vai ter que se esforçar mais, se dedicar mais, porque você vai ter que tirar 8. Para quê? Para você ficar com 12, para você ficar na média, senão você não passa. E matemática e história, que é uma coisa que me interessa, que eu gosto e que eu aprendo com mais facilidade, eu não preciso ser incentivada a estudar aquilo. Normalmente o sistema não me incentiva a estudar aquilo que eu sou boa. E isso acontece quando eu chego nessa época aqui de querer saber qual que é o meu talento. Eu tenho uma outra dificuldade em identificar o meu talento, porque assim, é alguma coisa que para mim é muito fácil de aprender e de aplicar, né? São algumas atividades ou alguns conhecimentos que assim, a pessoa falou uma vez para mim, eu nunca mais vou esquecer. A pessoa me explicou uma vez, eu entendo de cara. Eu já posso explicar para uma próxima pessoa. Então, para mim, é muito fácil aprender aquilo. E normalmente, talvez eu faço de primeira aquela atividade e eu também tenho um resultado muito bom, eu me saio muito bem. Então, porque é muito fácil para mim, eu costumo não dar valor. Porque a gente tem essa ideia, né, de que as grandes coisas da vida são difíceis de conquistar. Então, quando a gente tem uma coisa que é muito fácil para nós, a gente usa o senso comum e pensa, isso deve ser fácil para todo mundo, né? E aí que a gente deixa o nosso talento para lá, porque a gente despreza ele. Por quê? Porque ele é uma coisa fácil e tudo que vem fácil a gente não tem o hábito de valorizar, infelizmente. Então, a primeira coisa que eu tenho é que mudar esse paradigma e olhar para aquilo que para mim era fácil lá atrás. Porque talvez hoje eu nem lembro, já perdi até a conexão com essa habilidade. Mas eu posso ir buscar lá atrás, a gente vai ter exercícios para fazer isso
E eu aconselho que você faça isso de verdade, sabe? Você ficou lá 5 anos dentro de uma faculdade para adquirir um conhecimento o qual você nem praticou, né? Porque você fica 5 anos dentro de uma faculdade absorvendo conhecimento, e você lá no final faz um estágiozinho, finge que praticou a faculdade, finge que entendeu ali que você praticou, e fica por isso mesmo, você cai no mercado de trabalho sem nenhuma prática naquilo, né? E eu acho que esse é um dos grandes erros, que o adolescente cai no mercado de trabalho sem tanto valor para o mercado. Por quê? Porque ele tem que aprender, parece que ele tem que aprender a usar daí aquela ferramenta, e no final eu vou explicar um pouquinho sobre isso, de aprender a usar ainda aquele conhecimento que eu adquiri. Então, eu te aconselho a se dedicar um pouco. Se você perde tanto tempo dentro de uma faculdade, perde não, né? Investe. E se você investe tanto tempo, às vezes, numa carreira, né, que você não tem uma formação acadêmica, mas você está aí há 10 anos, né, dentro de uma mesma área, você dedicou um tempo, investiu um tempo nisso. Então, invista também algumas semanas investigando, né, buscando lá atrás no que você fazia na infância, na adolescência, para descobrir lá atrás o que era essa sua área de talento, quais eram as brincadeiras que você fazia, como é que isso funcionava para você. Eu vou citar um exemplo aqui bastante interessante, né, que uma mentora me contou, que ela fazendo, né, essa busca de talento de uma cliente, o cliente, aliás, de um cliente, tá? O cliente disse, se eu for buscar o que eu gostava de fazer lá atrás, eu gostava de brincar de Lego. E daí ela olhou para ele e falou, então, Lego tá ligado a quê? O que você imaginava quando você buscava brincar de Lego? Aí ele disse assim, não sei, eu gostava da forma, né, de tudo que eu poderia encaixar, de que as coisas, pecinhas encaixavam uma na outra e dava tudo certo. E daí ela falou assim, então, você gostava da harmonia, da organização, né, de você conseguir encaixar, das coisas funcionarem. Então, tipo assim, você tem uma vocação, um talento natural para gostar que as coisas estejam cada uma no seu lugar. E realmente isso já aconteceu há muito tempo, e hoje ele tem uma empresa de organização, porque ele falou, capaz, né? E daí a esposa dele comentou assim, olha que interessante, né, no processo. Ela comentou assim, é verdade, as pessoas não gostam de ir lá em casa, porque eles falam que lá em casa parece que não mora ninguém, porque tudo está sempre no lugar certinho. E quando nós vamos na casa das outras pessoas, o meu marido também, ele é o chato, porque ele fica catando as coisas e colocando no lugar certo. E ele foi para casa com aquilo, né, e pensou, por que não experimentar, né? Ligou para alguns amigos e falou, você aceitaria aí que eu organizasse a sua casa para você, né? E a pessoa, que obviamente, deu risada, né? Eu quero que você escute essa história, pra você ver como é lúdico, né? Parece uma coisa que não é para ser. E daí os amigos falaram, não, cara, tudo bem, pode vir aí organizar. E ele foi e fez, né, 1 ou 2 ou 3 experiências, e as pessoas ficaram, né, muito satisfeitas com os resultados. Falou, cara, é incrível o que você fez nessa estante, é incrível o que você fez nesse guarda-roupa e tal. E daí ele perguntou para mais uma meia dúzia de amigos se eles pagariam, que era para eles ir perguntar para o outro o que ele fez, e se eles pagariam para ele fazer. Daí, claro, os amigos perguntaram, os caras, né, ficaram maravilhados com o resultado e falou, cara, eu te pago, eu quero que organize a minha garagem, eu quero que organize as minhas ferramentas de trabalho aqui no ateliê e tal, e se você quiser vir eu pago sim, né? E hoje, literalmente, ele tem uma empresa de organização. Hoje já é mais sofisticado, né? Já tá mais ligado com decoração. Então, tipo assim, qual foi o talento que essa pessoa descobriu numa brincadeira de Lego? Que ela tinha uma capacidade, um talento espacial, né? Ela olhava para o espaço e tinha uma capacidade de não só organizar esse espaço, deixar esse espaço de uma forma muito funcional, deixar esse espaço aconchegante, confortável. Então, quando eu falo para você ir buscar lá atrás esse talento, é porque é realmente aonde a gente talvez vai encontrar, se a gente já tiver deixado ele muito para trás. E o aprender e praticar, né? O que o cérebro sabe, as mãos têm que fazer. Por quê? Porque nesse caminho, nessa busca, se eu identifico, né,
que o meu negócio é brincar com Lego, eu tenho que experimentar aquilo. Por quê? Porque a área de talento é realmente uma área muito grande. Então eu tenho que começar a buscar alguma informação naquilo que eu acredito, que eu tenha muita facilidade, que o meu coração gosta de fazer. Por quê? Porque dentro dessa área existem coisas que, embora eu goste, eu não vou ter facilidade de fazer, nem de aprender. E dentro dessa área vai ter coisas que eu faço com muita facilidade. Então eu tenho que praticar. Porque eu só descubro, né? A gente vê, eu vou citar um outro exemplo bastante interessante e que eu acho que vai trazer vocês para essa tarefa de buscar, de procurar qual que é a área de sua área de talento, porque ninguém vai te dizer qual que é a sua área de talento, né? A gente vai ter aqui algumas ferramentas que podem te direcionar, mas quem vai saber o que alegra o seu coração e o que você aprende com facilidade é você, porque é você que está aprendendo, é você que está no centro desse exercício. Mas olha só, o bebê, né, quando ele nasce, a primeira coisa, né, os primeiros movimentos dele é se mexer na cama, né, para lá e para cá, e ele vai se mexendo até o momento em que ele consegue virar de bruço, né? Quando ele vira de bruço é a primeira evolução que o bebê teve. Aí depois ele vai ficar sentadinho, né? Muitas vezes a gente bota bastante apoio ali em volta para ele começar a ficar sentadinho e daí ele começa a impulsionar o corpinho para frente, né? Até o momento que ele cai, meio desajeitado, chora, você tem que ir lá ajudar. Ou então, de repente, ele dá aquela impulsionada e ele percebe que ele consegue ficar ali, né, na posiçãozinha de gatinhar. E é assim que o bebê vai evoluindo, daí ele começa a gatinhar, né, não tem muita habilidade ainda, mas ele, né, primeiro movimento que o bebê faz para sair de um lugar e ir para um objeto, né, a gente faz isso, né, o bebê quer uma coisa, a gente coloca longe dele só para ver ele sair e ir lá pegar aquele objeto, né. Então, é o primeiro movimento dele. Então, depois ele gatinha, aí depois ele se escora nas coisas e se levanta, né? Então, ele começa a ficar de pezinho, ele anda apoiado nos móveis, né? E num belo momento, né, a gente quase mata o bebê de susto. Quando a gente olha e ele saiu de um lugarzinho e tá lá, né, todo concentrado naquela atividade, querendo ir de um lugar pro outro, andando sozinho, e a gente dá aquele grito, né? Meu Deus, o bebê tá andando, fulano. E o bebê cai, né? Normalmente é assim que acontece. Quem já viu, né, quem já teve um bebê em casa sabe que a gente faz essas coisas. E olha só, o bebê nasceu lá e tava lá deitadinho na cama, né, confortávelzinho, ele não levantou e saiu andando. Ele teve que ir fazendo progressos para ele descobrir como é que fazia aquilo. Por quê? Porque não tem como você ensinar ele assim, desde pequenininho, né? A gente não vai lá e rola o bebê, ele ia parar. Não, ele tem que ter vontade de fazer aquilo. Ele tem que olhar para as pessoas fazendo, não ter a menor noção como é que as pessoas estão fazendo, mas ele tem que ter aquela vontade própria. Ele querer fazer aquilo e ele nem sabe exatamente o que ele está fazendo, mas ele está experimentando. Então, quando eu falo que você tem que aprender e praticar, é para ter as suas descobertas, né? Você vai descobrir que dá para cair, você vai descobrir que machuca quando cai, você vai descobrir, às vezes, quando você sai gatinhando muito rapidinho e põe o joelhinho em cima de alguma coisa que machuca, que dói, né? Descobrir o que eu tô disposto, o que eu não tô disposto, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, aprender e praticar é a nossa falha do nosso sistema de educação, né? Porque a gente aprende muito ou pratica muito quando a gente vai pro mercado de trabalho. E nesse saber e agir aqui, nesse aprender e praticar, eu, né, fazendo essa ação, esse esforço organizado, não é um dia, não é dois, não é só pegar a ferramenta de exercício que vocês vão receber e fazer ela e pronto, tá tudo certo, já descobri. Não é assim que a banda toca, é me dedicar. É ter um interesse genuíno em descobrir no que eu posso me tornar muito bom. Porque ninguém é bom em nada, tá, gente? A gente nasce com um dom, com um talento natural para desenvolver alguma coisa. Mas se a gente não se dedicar a isso, isso vai ficar lá, né, no esquecimento e não vai fazer diferença nenhuma para nós. Quando eu descubro entre esse saber e agir alguma coisa que eu gosto muito,
é literalmente descobrir mesmo o que eu gosto de fazer, qual que é aquilo que o meu coração se sente satisfeito, que eu acordo e fico feliz de saber que é aquela tarefa que eu vou desenvolver naquele dia. Então é uma paixão, né? Tem que ser. E a gente fala em trabalhar com aquilo que a gente gosta, trabalhar com o nosso propósito. E daí as pessoas pensam assim, pô, mas se eu for trabalhar com o meu propósito, para isso ser de verdade, eu tenho que trabalhar de graça. Não é bem assim que a banda toca, tá, gente? Eu vou citar, por exemplo, um exemplo da natureza, né? Eu gosto muito de analogia. Vamos supor assim, a água, né? Eu já falei aqui, vou repetir, ela não bebe o rio, ele não bebe a sua própria água. A gente já falou sobre isso. Por quê? Porque ele não precisa. Um excelente cirurgião não se auto-opera. Então, eu vou me tornar muito boa em alguma coisa, mas não vai ser para mim, vai ser para os outros. Então, assim, eu tenho que descobrir aquilo que eu aprendi, que eu pratiquei e vi que eu faço com facilidade, que eu me apaixonei por aquela área, eu tenho que descobrir se tem como transformar isso num negócio. Eu tenho que olhar as oportunidades que tem nessa área e nesse mercado e olhar, será que alguém já fez? Tem alguém que tem um negócio nessa área? Né? Então, se já existe um negócio nessa área, é sinal de que eu também posso transformar esse meu talento em um negócio. E se não existe, eu também posso criar um novo negócio. E olha só que interessante. Eu vou citar, por exemplo, um ponto forte, né, dos perfis, né? Então, vamos por assim, o perfil influente, o comunicador, ele tem um ponto forte que ele tem muita capacidade de persuasão e de conexão com as outras pessoas. E ele é muito comunicativo. Esses são dois pontos fortes dele. Mas eu saber que eu tenho uma capacidade de conexão e de comunicação muito grande não faz muita diferença. É um recurso que eu tenho. Eu tenho que descobrir como é que eu uso esse recurso para beneficiar outras pessoas. E eu descubro assim, fazendo, aplicando, descobrindo o que eu tenho, o que eu gosto de fazer e descobrindo se isso pode virar uma renda. Nossa, mas é muita descoberta. É uma descoberta, né? Se for para mim copiar os outros, eu vou lá e olho o que está acontecendo no mercado e, né, vou para uma vantagem comparativa, né? Vou fazer aquilo que o outro está fazendo. Agora não, quando eu faço isso, e outra coisa, né? Se eu aprendo e eu pratico aquilo que a minha cabeça, né, meu cérebro aprende, as minhas mãos, né, vão lá e fazem, eu vou com o tempo, quanto mais eu fizer aquilo, né, tá aí a vantagem, o talento adquirido, que às vezes não é nem um talento natural para nós, que a gente paga um alto custo para adquirir ele, mas a gente faz um trabalho bom. Imagina quando eu desenvolvo o meu talento natural, onde é que eu posso chegar? E é desenvolver mesmo, é começar a caminhar que nem o bebê. Porque a gente desenvolve, faz as coisas, não é fazendo 1000 coisas 3 vezes. É fazendo 3 coisas 1000 vezes, 3 ações 1000 vezes. Porque eu não preciso descobrir que eu sou talentosa em várias áreas. Eu preciso descobrir um talento. E desenvolver um talento. E aqui também eu quero falar sobre uma outra fase que é assim. São os estágios da habilidade, né? Para ter essa habilidade, essa desenvoltura, a ponto do outro perceber essa minha desenvoltura, primeiro, né, olha o bebê, vamos citar o exemplo do bebê, ou um outro exemplo, o exemplo de quem vai dirigir, né? Quando você é criança, você nem tem consciência muito da habilidade de dirigir, porque se você vai de um lugar para outro, sempre vai ter alguém, né? Você fala, vou na casa da tia não sei das quantas. Você imagina que alguém vai te levar lá. Você nem pensa na possibilidade de pegar o carro e ir, porque você é uma criança. Então você não é inconsciente daquela habilidade e sem aquela habilidade, porque você não sabe dirigir. Quando você chega na adolescência, né? Aí você já vê os seus amigos dirigindo, né? Quem tem um ano a mais que você já pega o carro do pai, já tirou carteira. Aí você começa a ter consciência daquela habilidade, mas você não tem aquela habilidade ainda. Aí você vai lá e entra numa autoescola, treina, né, várias horas lá, descobre como é que faz, aprende a dirigir, tira a carteira. Aí você tá no terceiro estágio. O primeiro era inconsciente da habilidade e sem habilidade.
Ali na adolescência você já tinha consciência daquela habilidade, que aquela habilidade podia ser adquirida, porque seus amigos, né, dirigiam, e você não tinha aquela habilidade. Agora que você tirou a carteira, você tem consciência da habilidade e você tem a habilidade, porque você tem carteira. Quando você chegar com 30, 35 anos, você sai da sua casa, vai até o seu trabalho e você nem presta atenção no que você fez enquanto você estava indo lá. Você não vai chegar no sinaleiro, você não pensa, nossa, preciso frear, nossa, preciso deixar o carro no ponto morto. Aí parei no sinaleiro, nossa, eu preciso engatar a primeira porque eu tenho que arrancar. Você não pensa mais nessas coisas. Então daí a habilidade para você ela é inconsciente. Você nem pensa mais para fazer ela. E você é habilidoso fazendo aquilo. E é nesse estágio aqui que você tem que chegar. Entendeu? Você tem que pelo menos tentar se aproximar ao máximo disso, para que daí você é o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Por quê? Conhecimento é o que fazer, agora você sabe. Habilidade é saber fazer, porque você praticou, você descobriu que dava para dirigir, você foi lá e praticou e tirou a carteira. Então é o que fazer, saber fazer e a atitude, querer fazer, querer dirigir. Por quê? Porque eu falei para você em vários vídeos que o resultado do nosso trabalho ele é igual ao nosso valor percebido porque são as outras pessoas que têm que perceber. E o nosso valor percebido, ele está em cima de dois pilares, a nossa competência, né, e o nosso comportamento. Então, a nossa competência é o que a gente vai buscar adquirir com toda essa dedicação nossa em descobrir e testar se a gente realmente é bom naquilo que a gente acha que a gente é. Mas daí vem o nosso comportamento, ou seja, a nossa atitude. Depois que eu descubro, eu tenho que querer fazer. Porque não adianta nada eu ser muito boa em uma coisa, mas eu não gostar de fazer aquilo. E olha só que interessante, tem muita gente que dirige muito bem, mas a pessoa não gosta do trânsito, ela não gosta daquela coisa meio caótica, ela não se sente bem e ela não dirige. Então ela é muito boa como motorista, mas ela não gosta de dirigir. Então a atitude dela é não querer fazer. Então aí eu tenho que buscar outros critérios. Quais? Os meus, aquilo que eu gosto, e os critérios daquela atividade. Para quê? Para ver se combina. Eu dirijo muito bem, mas eu não gosto de estar no meio do trânsito, né? Então, qual que é o critério do trânsito? Ele é meio caótico, ele tem horários de pico, tem horário que tem muito carro na rua, quando chove o negócio parece que todo mundo esquece como é que dirige, não é? Então, essa é a dinâmica, os critérios da direção, de você estar lá. E eu tenho as minhas preferências. Eu não gosto de dirigir no centro da cidade, entendeu? Então eu tenho que descobrir quais são as minhas preferências e quais são as exigências daquela atividade. Então, assim, quando eu acordo, qual eu gostaria que fosse o meu trabalho? Então, no exercício, você também vai buscar as suas preferências. Mas não é para responder assim, de bate-pronto. É para pensar. É para se imaginar naquela situação. É para entender se aquilo é realmente confortável ou não para mim. Não é para fazer uma coisa superficial. Você está buscando uma coisa que tem um valor muito grande para você. Que se você descobrir qual é o seu talento e se você descobrir em qual ambiente, qual rotina, com quais pessoas você teria vontade de levantar todos os dias da sua vida, chova ou faça sol, e ir lá estar nesse lugar fazendo essa atividade. Lembra? Os dois pilares, competência e comportamento. É o saber e o fazer, que não adianta só eu saber qual que é o meu talento. Eu tenho que ter que fazer aquilo acontecer. E eu tenho que gostar de ir lá, né? Eu tenho que levantar de manhã chovendo ou fazendo sol e eu vou debaixo de chuva, eu vou de qualquer maneira, mas eu vou porque eu quero estar lá. É o meu comportamento, a minha atitude. Então, quando eu acordo de manhã, o que eu gostaria que fosse o meu trabalho? Qual ambiente eu gostaria que fosse esse trabalho? Com quem? Com que tipo de pessoas eu gostaria de me relacionar? Ou se eu tenho, né, uma carreira, com que tipo de pessoa, para que tipo de cliente que eu gostaria de prestar esse serviço?
né? Onde eu gostaria de morar, onde eu gostaria que fosse esse meu trabalho, como eu gostaria que fosse essa rotina. Eu odeio acordar de manhã cedo, eu gostaria que minha rotina pudesse ser só na parte da tarde. É entender o que eu gostaria. E não o que o sistema me impôs, que eu tenho que trabalhar das 8 às 5. É entender. A gente está num momento único no mundo que os paradigmas estão mudando. E quem, em vez de ficar só olhando para fora, só olhando para o sistema, começar a olhar para dentro e descobrir coisas que eu gosto de fazer, preferências minhas, mas que por serem minhas, eu me comprometo com elas. Eu vou executar com muito mais interesse em que aquela ação tenha um resultado positivo para as outras pessoas. Então, é literalmente sustentar os dois pilares. A minha competência naquilo que eu aprendo fácil e aplico fácil e o meu comportamento. Usar essa minha competência em alguma coisa que eu goste de fazer, com pessoas que eu gosto de estar, para pessoas para quem eu gosto de trabalhar. Aí a gente fala assim, Juliana, mas no mundo do trabalho, né, nem tudo eu gosto. Eu concordo, a gente tem até aquela proporção 70-30, né? 70% é o que eu gosto de fazer e 30% eu faço para sustentar o que eu gosto de fazer. Mas assim, supondo que ninguém gosta do que faz, né? Supondo que o sistema, que o mercado de trabalho não é um lugar onde eu vou porque eu sou apaixonada por aquilo, se fosse assim para 100% das pessoas, tudo bem, né? Estaria aqui falando bobagem. Mas não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que tem muita gente que faz o que faz porque ama o que faz. E eu vou dar um exemplo para você. A minha primeira âncora, e vocês vão receber hoje o relatório de âncoras de vocês. Na próxima semana, no próximo módulo, a gente vai estar falando sobre essas âncoras, né? A minha primeira âncora é amor ao conhecimento. E eu vou estudar, né? Eu amo estudar. Qualquer conhecimento? Não. Se for para mim estudar química, biologia, nossa, eu vou dormir. Vou maratonar um filme na Netflix. Mas eu não vou assistir aula de biologia e de química, porque eu não gosto. Agora, tudo que tiver a ver com o funcionamento do cérebro, com comportamento humano, com autoconhecimento, eu troco qualquer negócio para aprender mais uma aulinha a respeito disso. Por quê? Porque eu gosto. Aí eu vou aplicar isso. Por quê? Porque eu descobri que a segunda coisa que eu gosto é de ensinar. E eu vou contar um pouco dessa história aqui para você entender como você tem que descobrir. E é você que tem que descobrir e você só descobre fazendo. Quando eu busquei esses conhecimentos, a primeira aplicação deles, que era para isso que eu aprendi eles, era para desenvolver liderança dentro de grandes empresas. E a gente vai lá, né? Eu costumo dizer que é meio que uma creche de adulto, né? Porque alguém tá pagando para você desenvolver um homem adulto, uma mulher adulta, que às vezes nem é aquilo que a pessoa quer. Ela tá fazendo porque se ela não fizer, ela não vai, né, crescer dentro da carreira dela. Então não é, nem é uma escolha, né? Nem é uma opção andar atrás desse tipo de conhecimento. Aí em 2020 eu fiquei pensando, o que está acontecendo com as micros e pequenas empresas que estão fechadas? Como é que essas pessoas estão se virando? E eu fui lá querer saber como é que isso funcionava. Mas lembra, meus processos eram para grandes empresas. E elas já tinham uma verba separada para investir na liderança dela, né? E quando eu fui conversar com micro, pequenas, e aí também tem as escolhas, né? Os critérios, esse que a gente falou aqui. Eu queria trabalhar só com mulheres. Então, já que era uma opção minha de querer ir atrás, né, dessas micros e pequenas, eu fui atrás de micros e pequenas empreendedoras. E daí, quando eu cheguei lá e eu comecei a falar, né, do que eu fazia, do que eu deixava, nossa, todo mundo fica encantado quando ouve a gente falar quais os ganhos. Isso aí, quando você fala o preço, a pessoa falta pouco, né, desligar o telefone na sua cara ou te xingar. Por quê? Porque é um valor muito alto. Eu pensei, como é que eu posso fazer isso caber em uma outra realidade? Aí assim, as grandes empresas, elas pagam um valor individual para o líder. Para a equipe, ela faz em grupo.
Para quê? Para o investimento ser menor. Falei, vou fazer em grupo para essas empreendedoras, para várias. E é isso que eu tenho feito desde 2020. Mas olha só que interessante. Eu queria desenvolver lideranças, né? Era isso que eu fazia. Mesmo quando era em grupo, era pro gerente, pro supervisor, pro coordenador. Então, tipo assim, ainda era uma liderança. E muitas delas tinham 2 ou 3 funcionárias. Como estava fechado, tinha dispensado, de repente, a funcionária. Então, tipo assim, ela ia desenvolver liderança para liderar quem? Percebe? Aí eu pensei, nossa, como é que eu pego todo esse conhecimento, toda essa ferramenta e eu mudo a direção disso? Então, o que essas pessoas estavam precisando? De resultado. Daí eu falei, bom, então vamos focar no seu comportamento, nos seus pontos fortes e nos seus recursos para gerar resultado, né? Então, foi isso que a gente foi fazendo, a gente foi adequando como o cliente precisava, do que a pessoa estava precisando, e não o que eu aprendi. Então, o meu conhecimento muda de lugar quando eu pratico. Por quê? Porque eu descubro que aquilo que eu estou oferecendo não é o que o cliente precisa. Então, eu penso, como é que eu posso pegar tudo isso e mudar isso, rearranjar isso para aquela pessoa ter o resultado que ela está precisando? E não o que eu quero oferecer para ela. Então, é por isso que eu tenho que fazer, para descobrir um caminho. E o meu segundo propósito, né, é literalmente descobrir o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho habilidade para aprender, com o meu talento. Porque descobrir um trabalho, ele é o meu segundo propósito, né? Ele é o meu propósito secundário, descobrir o que eu vou fazer com aquilo que eu sei, que eu sou. O tipo de pessoa que eu sou aplica o meu talento de um jeito. Uma outra pessoa, que é outra pessoa, pode ter o mesmo talento que eu, mas ela é outra pessoa. Então ela tem outro jeito de aplicar e ela vai ajudar outra pessoa também. E se eu não sei quem eu sou, eu fico modelando outras pessoas. Eu tô fazendo uma coisa às vezes que eu gosto e eu encontro muito isso, Angelina, mas eu gosto tanto do que eu faço. Por que não tá dando certo? Por que eu não estou conseguindo ter os resultados que eu gostaria? Porque talvez eu não sei quem eu sou. E daí as pessoas dizem, olha, você tem que se vestir assim, olha, você tem que falar assado, olha, você tem que se mostrar, se comportar assim. Mas não é você. Então você não se conecta com nada, nem com quem você deveria se conectar e nem com quem você não deveria, né? Porque aquela pessoa olha em você, ela não vê assim autenticidade, ela não te vê genuína e você não é. Porque você tá aí correndo atrás de uma paleta de cores, você tá correndo atrás de investir em aprender um comportamento. Por quê? Porque você está modelando outra pessoa. Percebe que faz diferença? Quando eu sou eu realizando o meu talento e quando é outra pessoa realizando o talento dela. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre quem eu sou e no que eu sou bom. E a gente vai entender por que é tão importante eu harmonizar esses dois. Para quê? Para aquilo que eu sei servir para alguma pessoa, não para todas as pessoas. E é por isso que eu preciso entender como é que isso funciona para mim. Vou citar mais uma analogia para isso ficar bem claro. Vamos supor que eu te dê um prego e um martelo e um punhado de madeirinhas. Se você for um marceneiro, você vai poder aproveitar essas 3 ferramentas, né? Você vai aproveitar o prego, você vai aproveitar o martelo e vai pegar aquela madeirinha e fazer alguma coisa com ela. Agora, se eu te der um prego e um martelo e você não for marceneiro, você vai olhar para aquelas 2 ferramentas que podem realizar tantas coisas e vai pensar assim, o que eu vou fazer com isso? Né? Por isso que você precisa saber quem é você, para você entender o que você vai fazer com as ferramentas que você vai descobrindo que você tem. E olha só, vamos supor que lá na sua casa você tem 2 quadros que você quer colocar na parede.
Aí você vai olhar para aquelas duas ferramentas e vai falar, bom, essa madeirinha eu vou guardar porque eu não sei o que eu faço com ela. Mas o prego e o martelo eu já sei para que eu vou usar. Então assim, você vai receber o seu relatório de âncoras de carreira, que nem eu já falei, e eu não quero que você pegue aquelas habilidades, né, aquelas 3 primeiras âncoras ali que são suas e fique sem saber o que fazer com elas. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre como que eu harmonizo isso, falar sobre o resultado do seu relatório e falar sobre o círculo de influência e o círculo de preocupação, porque a gente pode escolher viver em um ou viver em outro, ok? Então até o próximo!